Situada numa colina verde, terra fértil, Belém é uma das mais antigas cidades do mundo, tendo sido habitada desde pelo menos o ano 2000 a.C. Belém está localizada na Cisjordânia, West Bank, numa área em que uma vez fez parte de Israel, mas que agora faz parte dos territórios palestinos. Belém tem uma população de 30 mil habitantes, mas a cada ano recebe 3 milhões de visitantes. Por que essa pequena cidade é tão importante? Venha comigo numa jornada, a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. Belém está a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, localizada numa elevação de 765 metros acima do nível do mar. Dessa forma, 30 metros acima de Jerusalém. Seus habitantes, que são muçulmanos e cristãos árabes, dependem grandemente dos peregrinos e turistas para sua sobrevivência. Artesanatos feitos de madeira de oliveira e madrepérola, artigos de bordados e artigos religiosos são feitos aqui na cidade. Belém também é um centro de comércio para vilas de pequenas fazendas vizinhas e para os pastores nômades que habitam a área. Na Bíblia hebraica, Belém é conhecida como Beit Lehem. Em hebraico, Beit significa casa e Lehem significa pão. É comum entendermos o nome como Casa do Pão, em árabe o nome significa Casa de Carne. Belém é primeiramente mencionada em textos históricos, em uma das cartas de Amarna, escritas para os faraós egípcios por reis cananeus e sírios, desde o IV século a.C. Na Bíblia, Belém é primeiramente mencionada como local de enterro de Raquel. Belém também é importante na história de Ruth, a bisavó de Davi. A cidade é o lar da família de Davi e o local onde ele foi ungido rei. Entretanto, na época de Miqueias, no 8º século a.C., Belém era somente uma pequena e insignificante vila. Historicamente, Belém foi conquistada e governada por romanos, muçulmanos, cruzadas, o sultão do Egito e então os otomanos, que a dominaram por cerca de 400 anos. Na história mais moderna, os britânicos conquistaram a cidade na Primeira Guerra Mundial e controlaram a cidade de 1920 a 1948. Na Guerra Árabe-Israelense de 1948, a Jordânia anexou Belém e permaneceu no poder até a Guerra dos 6 Dias, em 1967. E foi durante a Guerra dos 6 Dias que Israel empurrou a fronteira da Jordânia de volta e tomou o controle de Belém e do resto da Cisjordânia. Israel permaneceu no controle da cidade até 1995. Respeitando o acordo de paz de Oslo, o controle da cidade e dos arredores da Cisjordânia foi entregue à Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Palestina possui agora o controle militar e administrativo da cidade. O motivo pelo qual Belém hoje é tão famosa é porque ela é local de nascimento de Jesus. De fato, a igreja mais antiga continuamente utilizada é a Igreja da Natividade. Bem aqui em Belém, a basílica foi comissionada em 327 pelo imperador Constantino e sua mãe Helena. A igreja foi construída exatamente sobre o tradicional local do nascimento de Jesus. Hoje, a Igreja da Natividade é um patrimônio mundial da humanidade da Unesco. Quando os persas invadiram a Palestina no século VII, eles destruíram as igrejas cristãs. Contudo, eles deixaram a Igreja da Natividade intacta. Diz a lenda que eles se sentiram tocados pela pintura da Natividade dentro da igreja, retratando os sábios do Oriente em vestimentas persas. Aqui dentro dessa igreja, o local de nascimento de Jesus é marcado com uma estrela de prata. Na realidade, nós não sabemos com certeza a exata localização do nascimento de Jesus, mas Belém, na época de Jesus, era uma cidadezinha muito pequena. O tamanho da Igreja da Natividade, na verdade, toma cerca da metade do local da antiga cidade do 1º século. Então, se Jesus não nasceu nesse ponto específico, não se preocupe, não poderia ter sido mais do que uns 100 metros daqui.
A entrada da igreja foi diminuída para prevenir que saqueadores entrassem na basílica a cavalo. Esta porta é hoje conhecida como a Porta da Humildade, porque todo visitante deve se curvar ao entrar. Isso é muito significativo para mim. Quando falamos sobre o tema da encarnação de Cristo, devemos fazê-lo com grande humildade. Pense nisso. Deus se tornou homem para salvar a humanidade. Se você pegar uma caneta historiográfica e fizer um pontinho na mão, esse pontinho deve ser do tamanho de um óvulo. Isso é o quão pequeno Deus se tornou para salvar você e eu, você e a mim. O anjo Gabriel havia dito a Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o bebê que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lá em seu lar, na cidade de Nazaré, Jesus cresceu no útero de Maria. Essa jovem virgem carregou o Filho de Deus dentro do seu útero. Que privilégio maravilhoso! O relato do nascimento de Jesus encontra-se em Lucas 2. César Augusto decretou um censo de todo o Império Romano Mundial. Todos deveriam retornar às cidades de seus ancestrais para serem registrados para pagarem impostos. Por conta desse decreto, José e Maria foram forçados a irem a Belém, logo antes de Jesus estar prestes a nascer. Eu não consigo imaginar Maria fazendo essa viagem quando ela estava praticamente para ter o bebê. Ela não seria capaz de caminhar tão longe, cerca de 120 quilômetros. Ela provavelmente veio num jumentinho. Que viagem deveria ter sido esta? Foi o decreto de César Augusto a causa de Jesus ter nascido em Belém. Quando parecia certo que Maria daria luz a seu filho em Nazaré, esse decreto histórico fez com que José e Maria fossem a Belém, no momento certo. Veja, o profeta Miqueias havia predito 700 anos antes que Jesus nasceria em Belém. Depois de 4 dias andando sobre um burrinho, Maria entrou em trabalho de parto. E só para registrar, eu não recomendo esta abordagem como uma boa maneira de induzir o trabalho de parto de ninguém. Ao chegar em Belém, o ansioso casal, José e Maria, estavam desesperados para encontrar um quarto. Mas Belém estava cheia de gente que havia vindo para o censo e não havia quarto para Maria e José em lugar algum. A Bíblia diz: ela deu à luz ao seu primeiro filho. Ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia alojamentos disponível para eles. Gentilmente Maria colocou Jesus naquela manjedoura. O estábulo estava sujo e empoeirado. O odor do esterco pairava no ar e as moscas pestilentas uniam ao redor. E mesmo assim, naquele momento, aquele estábulo mal cheiroso tornou-se o lugar mais cheio de vida da terra. Deus, na forma de um pequeno bebê, havia vindo à terra. Naquela noite, haviam pastores sonolentos nos campos próximos a Belém, protegendo suas ovelhas. Você ainda pode visitar as antigas grutas, as cavernas, onde os pastores costumavam viver nos tempos bíblicos. A Bíblia diz: de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o esplendor da glória do Senhor os rodeou. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes afirmou: não temam, eu trago boas novas que trarão grande alegria a todos os povos. O Salvador, sim, o Messias, o Senhor vos nasceu hoje em Belém, a cidade de Davi, e o reconhecereis pelo seu sinal. Vocês encontrarão um bebê envolvido em panos, deitados em uma manjedoura. Os pastores ficaram sem reação quando o anjo apareceu para eles e anunciou que o seu Salvador havia nascido. A primeira coisa que o anjo disse foi: não temam. A mensagem era óbvia: não temam, eu não vou machucar vocês. Eu gostaria de sugerir que existe um significado mais profundo na mensagem do anjo. Ele disse: não temam, eu tenho boas novas para vocês, o seu Salvador nasceu. Amigo, porque Jesus veio a esta terra, porque o Filho de Deus veio nos salvar, nós não temos mais o que temer. É a mesma mensagem de coragem que lemos em Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Esta é a parte central, o coração e a alma do que o nascimento de Cristo significa para nós. Significa que Deus está conosco. 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías havia declarado: vejam a virgem, ela conceberá e dará à luz a um filho. Ela dará à luz a um menino e lhe será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o anjo mensageiro declarou aos pastores: não tenham medo, eu trago boas novas que trarão grande alegria a todos os povos. O Salvador, sim, o Messias, o Senhor, vos nasceu hoje em Belém.
Os pastores haviam ficado aterrorizados pela glória daquele único anjo, mas o que eles estavam prestes a testemunhar a seguir era a imagem mais brilhante já vista por olhos humanos. De repente, uma grande hoste de outros anjos se juntou ao primeiro anjo, os exércitos dos céus, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O Filho de Deus acabara de nascer e os anjos celestiais não podiam conter o seu louvor. Deus havia vindo à terra neste pequeno bebê e todo o céu estava celebrando. Não longe dali, em Belém, nos campos fora da cidade, junto aos pastores, existe uma capela de formato de uma tenda, que se chama Capela dos Anjos. O arquiteto italiano Antonio Barluzzi projetou o telhado com centenas e centenas de pequenas luzes celestes redondas. Quando o sol brilha através dessas pequenas janelas, cria-se um efeito visual que nos lembra do esplendor da multidão de anjos que apareceu aos pastores. Os pastores foram apressadamente para Belém, onde eles encontraram Maria, José e o bebê Jesus. E depois de haverem visto Cristo, eles saíram para contar a todos, em todos os lugares. Eles não conseguiam se conter, somente compartilhar as boas novas que o Salvador do mundo havia nascido. Agora, quando você olha para a tradicional cena da Natividade, você vê Maria e José e o bebê Jesus rodeado de animais, geralmente um jumentinho, uma vaca e algumas ovelhas. E quem mais está com eles? Os pastores e os sábios. Mas na verdade, os sábios, os magos, não estavam presentes na noite que Jesus nasceu. Lucas 2 indica que Maria e José dedicaram Jesus no templo em Jerusalém cerca de 40 dias após ele ter nascido. Então eles permaneceram em Belém por mais algum tempo após o nascimento de Jesus. No fim das contas, eles conseguiram algum lugar para se alojar em uma casa. A Bíblia nos diz que os magos encontraram Jesus em uma casa, não em um estábulo. Eles encontraram a casa e viram a criança com sua mãe Maria, e eles se prostraram e adoraram. Então eles abriram os seus presentes e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. Estes magos vieram do Oriente, provavelmente, e da Pérsia. Eles eram homens ricos e bem educados formalmente em disciplinas da filosofia, medicina, ciências naturais e até mesmo astronomia. Eles chegaram em Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela quando se ergueu e viemos adorá-lo. Eles causaram grande agitação em Jerusalém quando suas caravanas chegaram. O boato que os magos estavam procurando pelo recém-nascido, o rei dos judeus, rapidamente chegou ao rei Herodes. Como o rei rival era uma ameaça para Herodes, ele determinou acabar com este rei dos judeus, quem quer que ele fosse. Herodes perguntou aos principais líderes, sacerdotes e rabis onde era esperado que o Messias nascesse. Eles disseram a ele que o profeta Miqueias havia predito o nascimento do Messias em Belém. Então Herodes teve uma conversa particular com os magos e disse a eles: vão a Belém e procurem cuidadosamente pelo menino, e quando chegarem o encontrarem, voltem e me contem para que eu possa ir e também adorá-lo. Ao se dirigirem a Belém, a estrela apareceu mais uma vez e os guiou direto para a casa onde Jesus estava. Imagine aquela cena quando aqueles magos se inclinaram diante do bebê e o adoraram. Amigo, nós também precisamos adorar o bebê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando chegou a hora de partir, os magos retornaram para o seu próprio país por uma outra rota, pois Deus havia os avisado em um sonho para não retornarem a Herodes. E depois que os sábios haviam ido embora, um anjo avisou a José em um sonho: levante-se, fuja para o Egito com a criança e sua mãe. O anjo disse: permaneçam lá até que eu os diga para retornar, pois Herodes procurará o menino para o matar. Como você pode imaginar, Herodes ficou furioso quando ele percebeu que os sábios o haviam enganado. Então, ele enviou soldados para matar todos os meninos dentro e ao redor de Belém que fossem de 2 anos para baixo. Foi um dia trágico para todas as famílias, mas Jesus estava seguro, a caminho do Egito, com José e Maria.
O padre católico romano alemão do século XVII, Ângelo Silesius, escreveu as famosas palavras: se Cristo nascesse em Belém 1000 vezes e não em ti, então estarás perdido para sempre. Cristo precisa nascer em sua vida, ele precisa ser uma realidade para você. Ele não pode ser apenas uma pessoa histórica. Jesus precisa ser uma verdade diária em sua vida. O plano de Deus para a sua vida é que você esteja em íntima comunhão com Ele. E o meio para obter essa íntima comunhão é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ao aceitar Jesus Cristo, você estará recebendo o perdão de Deus. Também estará abrindo a sua vida completamente para o seu amor. Mas você pode se perguntar: como pode Jesus nascer em mim? Bem, deixe-me compartilhar com você 3 passos simples de como fazer isso. Primeiro, você precisa se abrir para Ele. Você precisa derrubar um muro de proteção e permitir que Ele trabalhe com você e através de você também. Jesus está à porta do seu coração, esperando para que você possa dar a Ele uma oportunidade. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Você já teve medo de se abrir completamente para Ele? Você tem medo que Ele não te ame ou te aceite? Você tem medo que Ele tenha vergonha de você? Você não precisa ter medo. Jesus diz a você e a mim: e aquele que vem a mim de maneira alguma jogarei fora. João 6,37. Ele nunca o lançará fora, porque Jesus ama você mais do que você imagina. Não existe medo algum no amor, pois o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Você sabe, eu costumava ter bastante dificuldade em conseguir aceitar o amor de Deus para mim. Através do tempo, eu aprendi que eu poderia confiar nele o suficiente para abrir a minha vida completamente para ele, permitir que ele conduzisse minha vida e também permitir que ele fizesse a sua obra em mim, na minha vida. Está na hora de você se abrir para Jesus. Já está na hora de permitir que ele realmente faça uma obra de transformação em sua vida. O segundo passo é aprender sobre Jesus. De maneira intencional, você precisa buscá-lo. Você precisa ouvir as boas novas sobre Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa não é um seguidor de Jesus ou uma seguidora de Jesus simplesmente porque seus pais são. Fé não pode ser herdada, passada de pai para filho. Cada pessoa precisa acreditar em Jesus Cristo por si só, por decisão própria. Separe então um tempo para aprender mais sobre ele. O terceiro e último passo para se tomar é acreditar. Você precisa acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O carcereiro em Filipos perguntou a Paulo e Silas: meus senhores, o que hei de fazer para ser salvo? Eles responderam a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu não sei onde você se encontra agora em sua jornada espiritual. Você pode ainda não estar convencido que Jesus é o Filho de Deus. Você pode nem mesmo ter certeza de que Deus existe. Se este for o caso, eu quero lhe agradecer por sua honestidade em considerar a possibilidade de que Jesus, que nasceu em Belém, possa ser verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu fico feliz e satisfeito por você ter se juntado a nós hoje. Eu convido você a orar honestamente. Deus, se você existe, por favor, faça-se conhecer a mim. Jesus, se você realmente é o Filho de Deus, leve-me as evidências que vão me ajudar a acreditar. Quando você faz essa oração, sinceramente, Jesus vai responder você. Eu incentivo você a examinar honestamente os seus próximos passos de crescimento espiritual. Abra-se para Deus e aprenda sobre Jesus ao ler o relato da sua vida na Bíblia. Agora, se você já acredita que Jesus é o Filho de Deus, tome uma decisão inteligente de recebê-lo como seu Salvador. Eu convido você a orar comigo as palavras daquela tão conhecida canção de Natal que se chama Ó Pequena Cidade de Belém. A oração é assim: ó Santa Criança de Belém, desça para nós te pedimos. Lança fora os nossos pecados e entre. Nasça em nós hoje. Amigo, quando você fizer essa oração de coração, com certeza Jesus entrará em sua vida. A boa nova é essa: quando você receber Jesus,
você também receberá o dom da vida eterna. Em João 5, verso 12, nós lemos: Deus nos tem dado vida eterna, e esta vida é em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quando você tem a Jesus, você tem vida eterna. A vida eterna começa quando você recebe Jesus como seu Salvador, seu líder e também quem te perdoa. Eu convido você a tomar essa decisão hoje, agora. One of the most precious thoughts that I cherish is the idea that God is intensely interested in my life. As my Creator, He claims ownership of me. In the fullest sense, I believe that I am a unique treasure designed to reflect His sovereign will. And as we are created in His image, His love for each of us is intimate. And I prayerfully approach a relationship with Jesus with the thought that His desire is to simply love me, that I might bring joy to God as the benefactor of His love and His blessing. And so it is that I have come to a fuller realization of the grand purposes that God designed for my life. It has been and continues to be a beautiful journey. And Your Love is a song that I sing often as it speaks to me of the joy that I have found in communion with Jesus. I would hope that this song would encourage others just to reach out to God through prayer. Lord, I know of Your love for me. You're standing here, pleading gently. And Lord, I know how You long to be right inside me, guiding tenderly. I surrender, Lord, I surrender all. I surrender, Lord, to You and Your love. And Your love. Lord, I'm Yours today. Make me, mold me, shape me, have full sway. Lord, I open my heart to You. Fill me, Lord, show me what to do. Lord, I surrender all. I surrender, Lord, to You and Your love. Help me, Lord, to fully trust You. Give me strength to carry on. In Your mercy, draw me closer to You. And Your love. Your love. Que linda música! Obrigado, Pastor Ron Nelson. Agora, vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo grande presente que foi o nascimento de Jesus Cristo em Belém. Que cada pessoa que está escutando a minha voz possa abrir o seu coração para receber Jesus Cristo. Aceite a nossa entrega. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar a busca por respostas procurando Jesus na Terra Santa, com os seus amigos e familiares. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem, pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje ou da série completa. Espero vê-la muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus é o presente.